Olá, pessoal! Está começando o programa Diz Aí. Você de casa é o nosso convidado, porque hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, é sobre jejum. Já dando aqui um spoiler para você. Mas antes, quero dar as boas-vindas ao pastor Igor, líder regional lá de Copacabana, minha região, inclusive. Vamos lá, estamos juntos lá, dona Júlia, na mesma região. Tamo junto, pastor. Seja muito bem-vindo no programa, uma honra recebê-lo. Amém, a honra é toda minha, né? Receber um convite como esse, de estar aqui no Diz Aí, esse quadro tão especial que tem abençoado tantas pessoas. Verdade, pastor, uma bênção. E você vai conferir este programa no nosso YouTube. Se você já está, já aproveita e comenta. Mas se você está assistindo pela televisão, então se inscreve no nosso canal e não fique de fora dessa, canal CJC Online. Perdão, canal CJC Oficial. Mudou o nome recentemente. Bom, vamos para o tema de hoje, que é jejum. Qual a importância do jejum? Mas para a gente dar esse pontapé inicial, vamos definir para quem de repente não conhece esse tema, o que é o jejum. Existe uma diferença entre jejum e propósito, por exemplo, pastor? O jejum, ele pode ser um propósito, né? Ele tem parâmetro bíblico para isso. Nós podemos fazer um propósito, eu já fiz propósitos de jejum e Deus abençoa, né? Então, o jejum, ele pode ser um propósito, sim. E o que seria o jejum, para a gente dar uma definição? O jejum nada mais é do que se aproximar de Deus, mortificando a sua carne. Nós temos que saber que habitamos numa carne, mas não somos só essa carne. E a carne, muitas das vezes, ela luta contra o espírito, e o jejum, ele nos faz mortificar a carne, que nos afasta do espírito, nos afasta de Deus. E muitas pessoas falam nesse período de jejum porque a Bíblia trata essencialmente o jejum como aquela privação de alimentos. Então o corpo fica debilitado, né? A gente fala a carne no sentido dos impulsos da carne, né? Mortificar a carne, mas a carne enquanto corpo fica também mais fraca, naturalmente falando. E assim, de repente esse seria um ponto em que as pessoas falam mal do jejum no sentido de, poxa, mas por que eu vou ficar me sentindo fraca, com dor de cabeça? Tem benefícios o jejum ou é só essa questão de, poxa, eu só vou sentir no meu corpo os efeitos? Então, a pessoa tem até como a senhora falou, né? Essa questão de tá me fazendo mal, mas não tá, não é um fazer mal. Existe um benefício muito maior por detrás do jejum do que esse mal que a pessoa aparenta. E o jejum vai fazer ela enxergar o benefício, né? Ela vai se fortalecer espiritualmente, ela vai enxergar além daquilo que ela tá vendo na carne dela ali, que de repente ela julga que tá fazendo mal a ela. E como até falei, né, na Bíblia, essencialmente, é a privação de alimentos. Mas eu pelo menos já ouvi falar, jejum de rede social. Será que é certo a gente usar esse termo, jejum, ou a gente leva lá para o propósito? Até voltando na pergunta anterior, né? Tô fazendo um propósito, me privando um pouquinho de rede social, focando mais na oração, na leitura da palavra. Ou a gente pode falar, jejum de rede social. Tem uns 3 meses atrás, mais ou menos, teve um programa do missionário, um show da fé, que ele falou sobre isso, e ele usou diretamente esse termo, né? Jejum. Tem pessoas que precisavam até fazer um jejum de palavras. Fala demais. Ele falou isso há uns 3 meses atrás, né? Então não vejo como errado, não, a pessoa falar que está fazendo um jejum com um propósito. E existem esses outros tipos de jejum sem ser diretamente a privação de alimentos? Sim, existe. A pessoa ela vai ser direcionada por Deus, porque o jejum também precisa ser da vontade de Deus, o que Deus quer, senão se torna a minha vontade e não vai surtir o efeito esperado. Eu lembro de Daniel quando ele se absteve do manjar desejável. De repente, para mim, o manjar desejável não seja rede social. Eu não não costumo perder meu dia em rede social, mas de repente a pessoa vai lá e se esbalda no café. Café 24 horas por dia, de repente é esse o vício, ou o açúcar. A pessoa está sempre no açúcar o tempo inteiro. Então é o manjar desejável, né? A gente pode também trazer essa ideia, porque se a gente colocar só comida, sim, a Bíblia fala sobre isso, jejum de alimentos. E é bom que a gente faça isso também. Isso, como o senhor falou, tem efeitos no corpo, mas também tem esses efeitos para além do corpo, os espirituais, que são infinitamente maiores, né, comparados ao corpo. Então a gente precisa se atentar a isso também. O manjar desejável, o que tem te dominado, né? De repente, aquilo que te domina, se não é a palavra de Deus que domina o seu coração, que domina os seus impulsos, se não é isso que domina a sua mente, se é outra coisa, experimenta fazer um jejum para mortificar isso, né? Exatamente, Ângela, como a senhora falou. O desejável para uma pessoa pode não ser para outra. Para outra, aquilo ali para ela passa batido e ela consegue viver sem. Mas quando implica com aquilo que ela deseja, e aí ela vai de fato mortificando a carne dela para se aproximar de Deus, né? Eu já tive experiência com isso.
até volta àquela questão do propósito, eu já tive experiência com isso, por exemplo, com assistir futebol. Porque eu lembro que no início da adolescência, eu tinha até dificuldade em ir para os cultos jovens por conta de futebol. E não é pecado assistir um jogo de futebol? Nenhum. E para mim era algo muito desejável. Só que aí eu entendi, fazendo propósito, fazendo jejum, se abstendo um pouco daquilo, que não é o errado assistir, o errado é eu colocar na frente das coisas de Deus. Sim. Eu vi o quanto que aquilo ali me foi benéfico, né? Eu me aproximei mais de Deus por, num determinado momento, eu me afastar um pouquinho de assistir o futebol que me dominava. Que estava dominando o Senhor. E depois, com sabedoria, você pôde voltar a assistir aos jogos ali. Porque a gente já até falou sobre esse tema aqui no Diz Aí. Porque tem coisas que a gente assiste que nos fazem mal, ou seja, isso aí a gente evita. Eu não vou me contaminar com esse tipo de coisa, com esse tipo de conteúdo. Mas tem coisas que a gente assiste, ao mesmo tempo não acrescenta, mas também não te piora. Isso aí requer a sabedoria, porque não pode deixar isso dominar. Ter o primeiro lugar, como um jogo de futebol. Você não sai de lá nem pior nem melhor, depende do time, se ganha ou se perde também, né? Exatamente. Tem essa questão também, né? Mas eu digo assim, de conteúdo, a pessoa não sai nem edificada e nem prejudicada, digamos assim. Então, com muita sabedoria. Se te domina, experimenta fazer um jejum desse manjar desejável. Pastor, quais concepções erradas muitas pessoas podem ter a respeito do jejum? Finalizando essa questão que você falou, dona Júlia, eu levo também para o campo do aparência do mal. Aquilo ali pode não ser, de fato, o mal, né? Sim. Mas, indiretamente, talvez nutrido por um conteúdo, por um entretenimento, aquilo ali pode estar me afastando de Deus. Sim. Então, assim, se torna o mal. Então, eu tenho que fugir já da aparência. Sim. Não tem explicitamente não é um pecado só do mal. naquilo, exato. Não tem explicitamente um pecado, ou não é algo que fere princípios, né? Só que talvez eu me entregar, a forma que eu estou me entregando aquilo, substituindo coisas tão sérias como a oração, a meditação na palavra, a vida com Deus, isso aí vai me trazer um mal no longo prazo. Então, de fato, é fugir, né, da aparência do mal. Parece mal, já pega distância. Sai correndo. Porque pode ser uma armadilha. Nada começa grande. É sempre pequenininho, uma coisa ou outra. Aos poucos vai tomando mais espaço no seu coração até que esteja completamente dominado e o mal já entrou. A sementinha do mal já entrou. E voltando, pastor, naquela questão. Existem concepções erradas sobre o jejum que, consequentemente, pode levar algumas pessoas a não querer praticar o jejum? Pode levar pessoas a não querer praticar, como também pode levar pessoas a idolatrar, né? Sim. Os extremos são perigosos, né? Tanto a questão da pessoa achar que não tem nada a ver, não é de Deus para mim, como às vezes a pessoa idolatrar aquilo. Eu até anotei aqui uma frase de Kenneth Hagin, essa frase ela mexeu muito comigo. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, assim, né, nem para mais, nem para menos, mas fazendo aquilo que a Bíblia diz. E Jesus, ele fez jejum, ele falou sobre o jejum. É claro que ao ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela é um livro de interpretações, né? Então eu preciso, de fato, interpretar e não levar ao pé da letra. Eu lembro uma situação, eu estava na sede estadual ainda, e um irmãozinho nosso, muito ativo na obra de Deus, na casa de Deus. Ele fazia muitas coisas, sempre alegre, sempre sorrindo. E esse irmão, de forma notória, né? Nós começamos a perceber que esse irmão começou a ficar batido, o nível de irritabilidade dele aumentou. Ele era uma pessoa sempre muito legal com todo mundo, mas começou a destratar, baixou, ficou murchou e começou a emagrecer muito. E eu lembro que na época eu auxiliando, o pastor pediu, irmão, chama o irmão fulano de tal que eu quero conversar com ele. E aí o pastor chamou ele para conversar, e quando o pastor estava conversando com ele, eu estava presente, e o pastor perguntou, irmão, você está bem? Está tudo bem com o irmão? Tem sentido o irmão abatido? Eu tenho sentido o irmão mais ausente naquilo que o irmão fazia na igreja, né? na obra de Deus. Está tudo bem? Aí ele, pastor, é que eu estou fazendo o jejum de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, né, por 40 dias... Entendi, né? Jejum de Jesus. Eu falei, ué? Porque... não, ele falou, o jejum de Jesus, que Jesus fez, Do tipo né? de Jesus, né? Do tipo de Jesus. Aí o pastor perguntou para ele assim, irmão, mas tá ok, mas como é que foi isso? Não, pastor, eu li na Bíblia. Aí, mas Deus falou com o irmão? Pastor, eu li na Bíblia. Falei, então não era para o irmão. Os sinais de que não era para o irmão é que o irmão está pior. O pastor usou até o caso do Daniel, né? Que naquele experimento dos 10 dias,
depois daquilo, Daniel se mostrou melhor, né? Mais famoso. Ele e seus amigos, Exatamente. Então, assim, aí o pastor mostrou para ele e ele caiu em si. E parou e pensou, não, é verdade. Deus não falou para eu fazer. Eu li o caso de Jesus e fui fazer igual. Mas aí entra aquela questão da medida de fé de cada um, da estrutura de cada um, né? E a gente vê que Jesus, poxa, tá registrado na Bíblia. Ele estava sozinho lá, então quem escreveu, né? Poxa, ele falou que ele estava jejuando. Será que eu também posso falar que eu estou jejuando? E aí, pastor? E aí? É uma boa pergunta, né? E assim, apesar do tema central, o jejum, ele pode parecer no primeiro momento, nós já falamos sobre isso, que não é só se abster de alimento, mas é um assunto que alimenta bastante, né? O nosso espírito, nos edifica. E ver o que Jesus fez, mas com qual propósito? Essa é a questão, sabe? Eu vou falar, mas vou falar com qual propósito? Pra quê, né? Pra quê? Porque se eu falo pra glória, eu já recebi o meu galardão, segundo a Bíblia, né? E aí eu evito, eu corto aquele momento da recompensa do céu. Porque todo o jejum que é feito com o propósito certo, com o coração puro, essa pessoa ela vai receber sim uma recompensa do céu. Só que quando ela fala para alguém com o propósito errado, anulou essa recompensa, ela já recebeu o galardão dela naquela hora. Enquanto eu estudava sobre o tema, eu vi diversos vídeos do pastor Luciano Subirá, porque ele tem um livro sobre jejum. Tenho muita vontade de ler esse livro, mas assim, até então não li e eu queria ter o conhecimento do que era, assim, por alto, o assunto central do livro. E um dos tópicos que ele aborda é o fato justamente por que não falar sobre o jejum. Talvez seja esse o motivo que o jejum tem sido menos frequente, menos pessoas têm conhecimento, ou se tem um conhecimento, não tem um entendimento correto, então faz com o propósito errado, da maneira errada, como o irmão lá, por exemplo, do nada, da noite pro dia, nem o pastor Luciano Subirá aconselha isso no livro dele, que ele fala sobre a cultura do jejum. Então, é preciso muita sabedoria, e se o próprio Jesus falou de jejum, com esse propósito, para incentivar também que outras pessoas fizessem, mas voltando naquele ponto, com sabedoria. Não é o 40 dias direto, se você não tem esse costume. Então, precisamos falar sobre isso e também passar o entendimento correto, porque senão vai morrendo essa cultura dentro da igreja. Porque eu estou fazendo jejum, não falo para ninguém. E não é não falar na exaltação, é não falar no sentido que o conhecimento seja passado. Isso é importante, Sim, né? por edificação da igreja. A igreja precisa conhecer. Assim como falamos sobre diversos outros assuntos importantes também, como a oração, a meditação na palavra. O jejum, ele é importante, ele é bíblico. É um outro pilar também, É um outro né? pilar também. Então, ele precisa, de fato, ser falado com esse propósito de edificar, não para que haja exaltação própria, né? Como pastor, eu não posso, olha, pessoal, eu estou jejuando por vocês e eu sei que... puxando a glória para mim. Não pode dessa forma, né? O jejum, ele precisa ser, sim, conversado sobre, falado sobre, como algo importante que é. E quando a gente fala sobre o jejum ser um dos pilares, como o senhor bem colocou, é uma obrigação ou se trata de uma coisa opcional na vida do cristão? Dona Júlia, eu não enxergo como uma obrigação, né? Até porque fugiria do propósito central, mas foi uma orientação bíblica. Jesus deixou descrito sobre o jejum. Até foi questionado sobre o jejum, né? Quando falaram para eles, olha, os discípulos de João, eles jejuavam, né? Eles estavam ali orando, jejuando, mas os seus discípulos, eles comem e bebem. Jesus foi questionado sobre isso e falou, o noivo está próximo. Eles têm noivo, mas vai chegar o momento que eles vão precisar... O noivo não estará mais Não estará mais perto. Então, assim, Jesus nunca foi contra o jejum. A Bíblia ela não é contra o jejum, mas eu entendo como algo que está descrito a nos estimular e não de uma forma obrigatória, mas é importante. E quais seriam os motivos? O senhor citou um deles, né? Que acredito que seja o motivo principal, o motivo primário, que é você mortificar a sua carne, fortalecer o seu espírito e estar mais sensível no seu espírito. Mas quais seriam outros motivos, até motivos que encontramos na Bíblia, para fazer um jejum? O pilar é esse, como nós declaramos aqui, né? O ponto principal é esse. Eu até deixei anotado aqui alguns, né, motivos de jejum, por exemplo, consagração, o voto do Nazireu, está escrito em Neemias 6, 3, 4. Arrependimento de pecados, está escrito lá em 1 Samuel 7, 6. Aflições, Davi jejuou por conta disso, 2 de Samuel 12, 16. E outros tantos motivos, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento também,
para ministrar ao Senhor, esse seria um jejum até para líderes. Atos 13:2 fala sobre isso e outros tantos motivos pelo qual podemos nos aplicar um jejum. E como que deveria ser o jejum? Assim, existe algum tempo estimado para um jejum ou não? Não existe. Existe um tempo de você vencer a carne, né? Eu acho que isso aí também se torna pessoal. Cada um sabe o tempo que precisa, de fato, gastar para isso. E não só mortificar a carne, mas fazer junto com isso uma consagração, que seria fortalecer o espírito. A Bíblia fala sobre uma luta entre a carne e o espírito. E quando você não alimenta a carne, ela está sendo enfraquecida, mas se você não alimenta o espírito, vai dar empate. Você precisa também ter a consagração, que é fortalecer o seu espírito, anulando a sua carne. Aí você vence aquela situação e você encontra essa recompensa do céu. E qualquer pessoa poderia praticar o jejum? Qualquer pessoa pode praticar o jejum, não existe uma restrição. É claro que eu estou dizendo aqui em medidas de que todos iguais, né? O próprio missionário R.R. Soares, a senhora citou isso, o missionário também fala, pessoas que têm problema com glicemia, pessoas que têm problemas clínicos, eles precisam fazer um jejum com acompanhamento e orientação médica. Sim, e até uma dica que ele dá, né, é aquela pessoa que tem dificuldade para fazer o jejum, é de atrasar o café da manhã cerca de 1 hora e naquele intervalo você tirar um tempo, se separar para buscar a Deus, para intensificar na leitura, na oração, isso é muito importante. Mas, pastor, rapidinho aqui, antes da gente finalizar o nosso programa de hoje, eu queria ir para o nosso caso, porque alguém mandou alguma dúvida e a gente pode auxiliar essa pessoa. Vamos lá. Quem mandou foi o Rodrigo, e ele escreveu assim, ó. Meu nome é Rodrigo, tenho 26 anos e esse é um tema muito difícil para mim. Não vejo a diferença entre o antes e o depois do jejum. Para mim parece uma prática sem sentido, apenas uma privação temporária de comida sem nenhum benefício tangível. Eu não entendo por que isso é tão importante para minha vida espiritual. Me sinto frustrado e desanimado e me pergunto, por que estou fazendo isso? Eu gostaria de entender melhor o propósito e como o jejum pode realmente impactar minha vida de uma maneira significativa. Diz aí, pastor Igor. Então, eu digo que tudo vai como nós começamos, né? A Bíblia diz que sem fé, tudo que não é feito por fé é pecado, inclusive o jejum. Se eu faço só para me abster do alimento por aquele momento, de repente posso até chamar de dieta. O jejum intermitente que tem aí no ramo da saúde. As pessoas estão usando muito hoje em dia, né? Então, assim, acho que tudo é como a gente começa. Eu tenho que começar já aquele jejum com uma fé, com uma certeza, com uma confiança de que eu serei atendido naquilo que eu estou, no propósito que eu estou buscando. Se eu já começo duvidoso, no final dele não vai ser proveitoso. Ainda que seja um jejum, ainda que a pessoa tenha tirado aquele momento para se abster do alimento, se ela não faz juntamente com o propósito, com a fé necessária, ela não vai obter o resultado que precisa. E o Rodrigo fala aqui, né? Eu não vejo nenhuma recompensa tangível. E não é uma recompensa tangível. Exato. Né? O jejum tem benefícios, mas eles não são tangíveis. São que tipos de benefícios? Então, nós já declaramos aqui alguns, né? Você se aproximar de Deus, você tá melhor a sua comunhão com Deus. É vida espiritual. Exatamente. São benefícios espirituais. Não algo que ele vai, de repente, como ele pontuou, né? Tangível, mas espiritual. A sua aproximação de Deus é o que vai depois fazer também alcançar coisas palpáveis. E busque também estudar mais sobre o assunto, porque quanto mais entendimento você tem, você vai ter mais fundamento para poder realizar aquilo e, como falamos aqui em todo o programa, com muita sabedoria. Pastor Igor, muito obrigado pela participação do senhor. Foi um programa sensacional, mas eu queria que o senhor fizesse aquele convite. O senhor é líder de Copacabana, quem é da região e quer estar nos cultos aos domingos, por exemplo. Qual é o endereço, os horários? Fique à vontade. Dona Júlia, olha, o prazer foi todo meu de estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o jejum. E eu creio que pessoas vão se aproximar de Deus por intermédio desse assunto. E eu queria aqui deixar, né, o meu endereço, ali na Avenida Atlântica, 3806, em Copacabana. Eu estou ali aos domingos, na antiga Galeria Lasca, esse endereço. Aos domingos 7, 10, 15 e também às 18 horas. Eu aguardo por você. Perfeito, pastor. E a sua mídia social? Quem quer acompanhar um pouquinho da sua vida, ministério, como é que faz? Eu coloco tudo lá no Instagram, relacionado à obra de Deus, propósitos de oração,
palavra, e você pode me encontrar no Instagram, @pr.igorandrade. Show! Muito obrigada, pastor. Deus abençoe sua Eu que vida, agradeço, dona Júlia. seu ministério. Volte sempre. Amém. Glória a Deus. E você de casa, volte sempre também. Foi um prazer você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!